Bom, eu vou falar da parte 2 da aula, né? Que é uma introdução à regressão logística. Então, nós vimos anteriormente, nós falamos da regressão linear. Então, nós dissemos que, para usar o modelo de regressão linear, era importante a gente ter uma visão de que o modelo de regressão linear era compatível com esses dados que nós tínhamos, né? Então, nós vimos a importância de se traçar uma reta da associação, não é? E nessa reta você tinha essa medida de associação que era, na verdade, o quê? Esse slope, não é? Essa inclinação que é dada, quanto maior essa inclinação, mais forte você está falando dessa associação. E a variável quantitativa, esse é um aspecto importante, é o evento, ou melhor, o evento é uma variável quantitativa. Então, nós mostramos exemplo com o Physical Component Summary, né, o PCS, e com a pressão arterial sistólica, representada como uma variável quantitativa. Quando nós vamos agora falar da regressão logística, né, nós temos uma variável que ela é, de modo geral, dicotômica, né? E a regressão logística agora, o evento, ela toma por base o chamado logit, né? Então, você tem o logit aqui, que é... O que é isso que nós estamos vendo aqui? Uma proporção sobre o seu complemento, né? Seria o quê? Seria a odds, não é? Ou, melhor dizendo, as odds, né? É um termo plural em inglês, que a gente traduz como as chances, que é uma relação entre uma proporção e o seu complemento. Se a gente está falando de proporção, o complemento é chegar a 1. Se representar isso em percentual, é o quanto chega a 100%. Né? Se aqui fosse 30% no numerador, você teria 70% aqui no denominador. E o logit toma o log das chances, ou log das odds. Então, assemelhando ao modelo de regressão linear, você tem esse evento, só que o evento aqui não é uma variável quantitativa, mas você tem um intercepto e você tem aqui o que seria um slope, na verdade, um slope, né? Mas seria o quê? O antilog aqui, o beta 1 seria, né? Quando você faz o antilog desse coeficiente, você vai ter a odds ratio. É interessante, porque essa é a medida de associação que você vai ter na regressão logística, né? Esse seria aqui um modelo multivariado, como se tivesse aqui diversas variáveis, x1, a variável, todas as variáveis preditoras, né? Desse evento aqui, que seria o logarítmico das odds, ou das chances, né? Mas você teria aqui a variável x1, a variável x2, a variável x3 e os seus coeficientes de cada uma dessas variáveis aqui representado. Só para você ter uma ideia, vamos pegar uma coisa bem simples. Se você tivesse interessado em ver uma associação entre ser fumante, tá, né, e ter infarto do miocárdio, que é essa variável resposta, o evento, o outcome, representado em 2 níveis. Infarto sim, infarto não, né? E se a gente fizesse uma coisa simples aqui, fizesse uma análise da tabela, né? Aqui está usando o R, você já conhece do EPR, essa função EP.2/2, dessa tabela aqui, e você teria aqui as odds ratio, né? Ou melhor, a odds ratio e o intervalo de confiança 95%. Veja só como é que isso funciona na regressão logística, né? Esse exemplo bem simples aqui, se eu tivesse esses dados aqui, né? Eles estão aqui agrupados, né? Quantos indivíduos você tem em cada categoria, de ser sim para álcool, sim para cigarro, e ser sim para infarto do miocárdio, 59, e aí assim por diante, né? Ser não, em álcool não, em cigarro e ser sim, infarto, 22, tal. E tá aqui você tem uma tabela, né? E aqui você tem as odds, seria o quê? 66 dividido por 39, está essa odds de ser infarto do miocárdio em fumantes e a odds aqui de ser infarto do miocárdio em não fumantes, né? Se você tivesse
o logit, né, seria o quê? O logaritmo dessa odds aqui, né? O logaritmo da odds aqui, o logaritmo de 1,69, 23,008 seria 0,53 aproximadamente, e dessa odds aqui, dessas odds, seria menos 0,6666. Então, você tem duas odds, ou duas logaritmos de odds, né? Então, se você fizesse as diferenças delas, você teria 1 menos 1,18645, né? Então, pelo que nós já falamos anteriormente, se você tiver o antilog, né? Você sabe aquela função que você tem no R, que tem também no Excel, seria aquela EXP. Se você fizer o antilog, você vai obter a odds ratio, né? Então, visto isso, então está aqui, né? Você obteve essa diferença dos logites, né? E se você faz o antilog com essa função aqui, você obtém aqui 3,28. Bom, então repara só, quer dizer, você tem aqui são dois valores. Se você representar tem infarto como 0 e como 1, né? Em cigarro 0 e 1, né? O que é que acontece? Você vai ter, quando você passa aqui, não é? De cigarro de 0 para 1, o que é que acontece aqui com os logites, né? Então, aqui está em 0, você teve um logite, um zero de cigarro, de menos 0,66, e você sobe, né? Você tem tipo um slope também, para 0,5261. Né? Você tem a diferença daqui para cá. Né? Lembra que na regressão linear você pode ter a diferença passando de um nível para outro nível também. Né? Só que você tem uma escala que é uma escala quantitativa. Né? Então, você faz aqui, você tem 1,1864, e se você pede um summary, né? Aqui, repare aqui. Vamos parar aqui para a gente ver aqui como é que funcionaria se a gente fizesse uma regressão logística, né? Aqui está a função GLM, né? Você tem a variável resposta, que é infarto do miocárdio. Você tem esse tio aqui, tá? Lembra, parecendo com que nós fizemos na regressão linear, e a variável preditora, no caso aqui, seria o cigarro. Só que você tem que colocar aqui, family, binomial, né? Aí tem link igual a logit, e você tem aqui de onde é que vem esses dados, né? Esses dados, você fez uma leitura aqui no arquivo do SPSS, e tem aqui esse nome aqui do data frame, o banco de dados no R, né? Então, você coloca aqui. Né? Muito parecido, de certa forma, um pouco mais complexo, porque você teve que colocar aqui esses argumentos, mas você solicita um summary, como você solicitou também na regressão linear. Só que na regressão linear, o que você obtém diretamente aqui, quando você tem quando você tem o coeficiente da variável preditora, você tem já diretamente o que seria uma diferença de passando de um nível para o outro nível. Né? Aqui não. Né? Aqui, para você obter a medida de associação, quer dizer, a medida de associação na regressão linear era a diferença de um nível para outro, que é o slope. Aqui, na verdade, né, o que você obtém desse coeficiente aqui, né, esse coeficiente está na escala logarítmica. Então, para você obter exatamente a regressão, a odds ratio, você tem que ter o antilog desse valor, né? O que você obteria com a função ESP, né? Alguns pacotes já dão isso diretamente, né? Não precisaria se fazer isso aqui, né? E aí, quando você tira aqui o antilog, você obtém 3,27, que seria a odds ratio, que a gente já tinha mostrado isso e tal, mas lá na questão da tabela. Mas a gente vai evoluir com isso aqui, então é uma situação bem simples, e o que nós vamos mostrar, quando a gente quiser fazer uma questão, tipo, o cigarro está associado com infarto agudo do miocárdio, né? E se a gente ajustar para o álcool,
Ou, ao contrário, o álcool está associado com infarto agudo do miocárdio, e se a gente ajustar para o cigarro, né? Então, a gente vai caminhar por aí. Apenas uma introdução da regressão logística, né? A gente pode tirar também daqui, vocês já estão vendo aqui, o intervalo de confiança, 95% desse coeficiente, né? E a gente poderia referir depois ao odd ratio com intervalo de confiança de 95%. Apenas uma questão só de introdução para vocês, né? Na aula seguinte, a gente vai caminhar um pouco mais sobre essa questão da regressão logística e introduzir outros modelos também, como a regressão de Poisson, né? E, posteriormente, quando a gente usar o tempo até o evento, a regressão de Cox. Bom, então era isso aí. A gente vai ficar por aqui e depois a gente realmente evolui. Muito bem. Então, até breve.